Oi, meu nome é Radamés, tenho 27 anos, sou do interior de São Paulo, do Jaboticabal, e atualmente sou estudante da Faculdade de Medicina da UBA, do quinto ano. Vim para a Argentina em 2009, depois de tentar vestibular em várias universidades no Brasil, e sem sucesso acabei procurando outros meios de cursar medicina e foi onde encontrei a Argentina. Vi na Argentina a possibilidade de cursar medicina numa universidade de prestígio e renome, que é a UBA, e além de tudo de forma gratuita. Então acabei chegando aqui no ano de 2009, quando fui morar com outros brasileiros. Depois de passar por hostel, passei alguns meses até conhecer a cidade, manejar um pouco melhor o idioma, e depois já morando com outros brasileiros, foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho melhor a cidade, me aventurei um pouquinho mais a sair e aperfeiçoar o idioma. Foi logo então quando eu comecei o CBC. Infelizmente, muitos dos meus amigos que moraram comigo acabaram não seguindo a carreira. Já no CBC, então, não tive tanta dificuldade com o idioma, que geralmente é o medo das pessoas que estão vindo, é justamente esse, de não se dar bem com o espanhol. E morando aqui, ouvindo todo dia o pessoal falando espanhol, rádio, televisão, acaba ficando um pouco mais fácil. Acabei fazendo alguns conhecidos no CBC, tanto argentinos como brasileiros, tanto porque o CBC, como não é uma instância eliminatória, o pessoal acaba se juntando bastante, acaba se ajudando muito, o que acaba tornando um pouquinho mais fácil a rotina de estudos, que é diária, é um pouco pesada, mas estando com várias pessoas acaba ajudando bastante. Ajuda a levar um pouquinho melhor tanto os estudos quanto a vida em outra cidade, outro país. Depois já acabei demorando um pouquinho mais durante o CBC, tive uma certa dificuldade com química, nada que realmente algumas horas mais de dedicação não acabaram resolvendo. Já depois, durante a faculdade, um pouquinho diferente o esquema de aulas do que a gente está acostumado com o Brasil. No Brasil são aulas todos os dias, obrigatórias, já que na faculdade na UBA é um pouquinho diferente. As aulas teóricas são dadas por chefes do departamento, e essas aulas que são dadas, que se chamam teóricos, elas não são de assistência obrigatória, ou seja, não passa lista de presença, mas o aluno, é interessante para o aluno ter aula com os mestres da universidade. E depois o que sim é obrigatório são os trabalhos práticos. Os trabalhos práticos, que depende da matéria, são 1, 2 vezes por semana, que são conduzidos por outros alunos, que no caso são os ajudantes, que são pessoas avançadas já na carreira e que receberam devido treinamento para poder conduzir as aulas e durante os trabalhos práticos. Além dos ajudantes, os chefes do departamento também sempre estão ali perguntando se está tudo bem, se está precisando de alguma ajuda, explicam algum tema, aprofundam um pouquinho mais em algum determinado assunto, o que acaba tornando essas aulas, que sim são obrigatórias, um pouquinho mais legais e prazerosas. Depois, durante a cursada na faculdade, o esquema de prova também é um pouquinho diferente do Brasil, porque depende muito da matéria. Cada matéria tem um tipo de avaliação. No caso, por exemplo, algumas matérias têm provas que são de múltipla escolha, outras são provas dissertativas e, finalmente, algumas são provas orais. Depende realmente muito de cada matéria, e dentro de cada matéria, cada cátedra se leva de uma maneira diferente o tipo de avaliação. Seguindo avançando na carreira, depois dos primeiros anos, já no quarto ano, é onde você começa o DEAT, que é a Unidade Docente Acadêmica Hospitalária, que é quando você começa a fazer as práticas nos hospitais. As aulas são todos os dias, e as aulas são tanto no período da manhã quanto da tarde. O legal de você ter aulas em diversos períodos, no caso manhã e tarde, justamente que te dá a possibilidade de adiantar um pouco algumas matérias. Não só necessariamente, por exemplo, matérias do quinto ano, como te dá a possibilidade, por exemplo, de fazer matérias do sexto em outros períodos. Então acaba sendo um pouquinho de vantagem para a gente. E depois
Além das práticas de todos os dias no DEAT, no hospital que você vai todos os dias, tem estágios também que você pode fazer, que são extracurriculares, em que você tem contato já com pacientes, com médicos, que são mais práticos da vida diária do hospital. Você está em contato com os enfermeiros, te ensinam a rotina do hospital, além da parte um pouco burocrática também, que é interessante para a gente aprender de tudo mesmo. São pessoas que geralmente têm muita paciência para explicar e vale muito a pena mesmo. Depois, falando um pouquinho a respeito da cidade de Buenos Aires, aqui é uma cidade muito grande, a capital federal. Então, é uma cidade que vai ter muitos pontos turísticos, uma agenda cultural vasta, muitas coisas para fazer. Feiras de artesanato, feiras de comida, e além de tudo, bibliotecas, que é o ponto interessante para a gente, né? Porque as bibliotecas aqui em Buenos Aires, algumas ficam abertas até mais tarde, até meia-noite. Algumas te dão possibilidade de salas que ficam abertas até mais tarde. Então, pelo menos nesse ponto, assim, é bem interessante a vida noturna de Buenos Aires. E se você sai de uma biblioteca dessa, não precisa se preocupar depois em voltar para casa tarde de táxi de qualquer maneira, porque o transporte público aqui funciona até mais tarde também. Tanto ônibus quanto o metrô vão até horários estendidos. O ônibus durante a madrugada continua rodando. E se no pior dos casos ainda você quiser pegar um táxi, em qualquer esquina você tem essa facilidade aqui em Buenos Aires. Aqui a cidade, por ser uma cidade relativamente planejada, então é fácil de caminhar, fácil de se encontrar. E de qualquer maneira, se você terminar se perdendo, sempre tem alguém que está muito bem disposto a te ajudar. Mas em relação à moradia aqui, que é a única parte que é um pouquinho mais chata de Buenos Aires, porque é um pouco difícil de encontrar apartamentos em preço mais em conta, digamos, considerando que é uma cidade turística e a capital de um país, é mais ou menos o que a gente já espera. Mas em relação a tudo isso, o legal é que, como todo mundo aqui está mais ou menos na mesma situação, conhecendo a cidade, conhecendo um país novo, conhecendo idioma novo, aquele choque cultural, é legal, a gente acaba fazendo muitos amigos, amizades que às vezes duram por muito tempo. E o legal disso tudo é que justamente vão ser amigos que vão estar com você tanto na hora do estudo quanto na hora da diversão. Então isso é muito importante, não perder o foco. É uma cidade que tem uma vida noturna muito agitada, então é legal sempre manter em mente aquilo que a gente veio fazer. Mas também é importante não deixar de se divertir também. Finalmente também falando um pouco a respeito do tema de assessorias, dá para vir sem assessoria? Sim, é possível. Eu mesmo quando vim sem assessoria, mais ou menos fazendo todos os papéis, contei com muita ajuda também de outras pessoas, mas hoje em dia eu digo que a segurança que você tem de chegar na cidade de Buenos Aires, já com todos os seus papéis feitos, com inscrição feita na faculdade, a orientação que você recebe é interessante contratar o serviço de assessoria. Eu particularmente conheço o Cariton, conheço os meninos da Universidade de Buenos Aires e confio no trabalho deles, acompanho de perto como eles manejam todo tipo de situação e são pessoas que realmente passam muita confiança e realmente estão cientes do que estão fazendo. Então, realmente são pessoas que têm a confiança e vale a pena investir no serviço deles.